Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Alice, sou professora de matemática da EREM João Bezerra e hoje nós vamos juntos aprender um pouco, ou relembrar sistemas de inequações do primeiro grau com duas incógnitas associada à região do plano cartesiano. Corta para o slide. Uma inequação de primeiro grau. As sentenças matemáticas expressas por desigualdade que apresentam pelo menos uma incógnita são chamadas de inequações. As desigualdades, elas podem ser identificadas pelo uso dos seguintes sinais: maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a. Na sequência aqui nós temos dois exemplos. O exemplo A, 2x menos 7y maior que zero. E o exemplo B, x mais y menor ou igual a zero. Uma inequação do primeiro grau com duas incógnitas, ela admite infinitas soluções que podem ser representadas graficamente. Aqui nós temos um exercício resolvido, tá? Que para entender melhor o conteúdo é a gente praticando em questões mesmo, tá? O que é que diz aqui? A primeira questão pede que você represente graficamente a inequação x mais 2y menos 6 menor ou igual a zero. A reta de equação x mais 2y menos 6 menor ou igual a zero divide o plano cartesiano em dois semiplanos. Para verificar qual dos semiplanos representa os pontos tais que x mais 2y menos 6 menor ou igual a zero, vamos testar um ponto qualquer que a gente pega como exemplo, tá? E para esse exemplo aqui, eu peguei esse ponto, esse par ordenado 0, 0. Substituindo suas coordenadas na desigualdade, a gente tem a inequação, tá? X mais 2y menos 6 menor igual a zero. Então, o que é que eu fiz aqui? A gente substitui os valores, tá, das coordenadas, de acordo com o par ordenado que a gente escolheu ali, que é 0, 0. Então, x, 0, que vai ser 0, mais 2 vezes 0, menos 6 menor igual a 0. 0 mais 2 vezes 0, 0, menos 6. Logo, essa sentença é verdadeira, porque menos 6 é menor ou igual a 0. Continuando ainda, tá? Sobre a mesma equação. Quando a gente vai substituir os valores do ponto, tá? Que a gente tomou como exemplo para encontrar os valores de x e y, para que a gente possa representar essa reta graficamente, então, nessa tabelinha aí, você vê que foi repetido duas vezes a mesma inequação, tá? Na primeira coluna, eu substituí o valor de x por zero. Então, quando x for zero, a gente tem ali 0 mais 2y menos 6 menor ou igual a zero. 2y menos 6 menor ou igual a zero. 2y menor ou igual a 6, que a gente passa para o outro lado. Então, o que era negativo foi positivo. Y menor ou igual a 6 dividido por 2, y menor ou igual a 3. Ou seja, quando x for zero, y aí vai ser quanto? 3, tá? Vamos para a segunda coluna. Nessa segunda coluna, a gente vai substituir o valor de y por zero, tá? Então, quando y aí for zero, x vai ser igual a 6. Então, aí a gente tem dois pares ordenados para a gente representar no plano cartesiano. Então, vamos lá para o plano cartesiano. O primeiro ponto ali
o primeiro par ordenado da primeira coluna, 0 e 3. Quando a gente representa graficamente, 0 pertence ao eixo X, né? E 3 vai ser o valor do eixo Y. O segundo ponto, 6, pertence ao eixo X, 0 ao eixo Y. Então, a gente tem aí essa inequação representada no plano cartesiano. Temos aí um segundo exercício resolvido, tá? Que pede o quê? Que você determine a inequação cuja representação gráfica é. Então, nessa questão, ele nos deu a representação gráfica e ele quer que a gente descubra qual é a inequação dessa representação gráfica, tá? Então, no plano cartesiano ali, nós temos dois pontos, tá? O par ordenado 0, 0 e o par ordenado 5 e 1, tá? Como é que a gente pode resolver essa questão? A gente pode resolver com o auxílio da regra de Sarri, tá? O que é que diz aí? Como é essa regra de Sarri? Corta para mim aqui. Você observa que aqui nós temos x e y, tá? As duas incógnitas. Os dois pontos que foi fornecido para a gente, 0, 0, 5 e 1, tá? Todos os elementos da terceira coluna são iguais a 1. A gente montou aqui o determinante. Fecha o determinante e repete a primeira e a segunda coluna, tá? Aí agora a gente vai fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui eu tenho x vezes 0, 0 vezes 1, 0, 0. Y vezes 1, 1y vezes 5, 5y. 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Eu coloquei aqui, tá? Para a gente não confundir com o sinalzinho, que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Diagonal secundária. 5 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1 vezes x, 1x. 1 vezes 0, 0, 0 vezes y, 0. Agora é só a gente fazer a adição e subtração, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? 0 não conta, 0 não conta, 5y. Esse sinalzinho aqui, menos com mais, menos. Então, eu vou ter 5y menos x igual a 0. Menos x mais 5y igual a 0. Multipliquei por menos 1, eu tenho x menos 5y igual a 0. Tá? Nessa expressão, a gente vai substituir, certo? Um ponto que não pertence a essa reta. Então, qual foi o ponto aqui escolhido para essa questão, tá? O par ordenado 1 e 0. Então, a gente pega essa equaçãozinha aqui, traz para cá, tá? E eu vou substituir os valores, certo? Do ponto que foi escolhido. Então, eu tenho x é 1, menos 5, y é quanto aqui? 0. Então, eu vou ter 1 menos 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0, 1 menos 0. Logo, aqui 1 é maior ou igual a 0. Então, a inequação que representa, tá? Essa representação gráfica, a inequação que pertence a ela, x menos 5y maior ou igual a 0. Corta para o slide. Nós temos agora uma terceira questão, certo? Que está montado aí a inequaçãozinha, o sistemazinho com duas inequações, onde você tem aí um ponto auxiliar, que foi esse par ordenado 0, 0,
e que a gente vai apenas substituir ele nessas inequações. Vejam que uma inequação ela foi repetida 2 vezes e a gente substituiu uma vez o valor do y, uma vez o valor do x, tá? Então, quais foram os pares ordenados que a gente obteve aí? 0 menos y mais 2 maior que 0, menos y mais 2 maior que 0. Menos y mais 2 maior que 0, a gente vai multiplicar por menos 1, tá? Então, a gente tem aí y menor que 2. A próxima, x menos 0 mais 2 maior que 0. Eu apenas repeti a inequação e a gente substituiu, tá, os valores de x e de y. Então, a gente obteve aí 0 e 2, menos 2 e 0, 0 e 4, 4 e 0. Aqui a gente vai representar graficamente essas duas inequações no plano cartesiano, tá? Então, os pares ordenados estão representados aí, certo? Você tem aí uma reta que passa aí nesses 2 pontos, que é a reta lá, a inequação, tá? X menos y mais 2 maior que 0, e a outra inequação, x mais y menos 4 menor ou igual a 0. O que essa questão está procurando aí? Qual é o ponto de interseção, tá? Ele procura a região de interseção dos 2 semiplanos formados pelas soluções das inequações, tá? Então, a interseção dessa inequação é essa aí que está traçada no plano cartesiano, quando a gente junta as duas retas, e o ponto de interseção é essa parte que está aí destacada em azul. Por hoje é só. Desejo a todos bons estudos e até mais.